Se você está se planejando para ir à Copa de 2026, já deve saber que a maioria dos jogos vão acontecer nos Estados Unidos. Mas tem um detalhe que deixa essa Copa ainda mais especial. Algumas partidas elas também vão acontecer no Canadá, que é o tema desse vídeo. Então, bem-vindos a Roteiro Solto, eu sou o Jonathan e hoje eu vou te levar para conhecer algumas cidades canadenses que vão sediar os Jogos da Copa de 2026. Mostrar os estádios, os pontos turísticos mais incríveis e dar dicas práticas para você aproveitar ao máximo a sua viagem. Então vamos lá, um breve resumo só para contextualizar. A Copa do Mundo de 2026 ela será a primeira edição de todas a ter 48 países participando delas, espalhando os jogos nos Estados Unidos, no Canadá e no México. E no Canadá terá 2 cidades sedes. E mesmo com um número menor de partidas, você pode acreditar que cada uma dessas cidades oferecem experiências incríveis para os turistas. Inicialmente, outras cidades estavam nos planos para acontecer alguns jogos no Canadá, mas elas acabaram ficando de fora. Ou seja, se você pretende acompanhar os Jogos da Copa no Canadá, a sua escolha vai se concentrar nessas 2 joias do turismo canadense. É futebol de alto nível com a chance de explorar paisagens urbanas, cultura multicultural e cenários naturais de tirar o fôlego. Então, bora lá? Toronto. Vamos começar por Toronto, a maior cidade do Canadá e um dos principais centros financeiros e culturais da América do Norte. Os Jogos da Copa vão acontecer no BMO Field, um estádio moderno que fica às margens do Lago Ontário. Toronto é uma cidade cosmopolita, com gente do mundo todo. Só de andar pelas ruas já dá para sentir essa diversidade cultural. Um dos pontos turísticos mais famosos é o CN Tower, uma das torres mais altas do mundo. A vista lá de cima é espetacular, especialmente ao pôr do sol. Se você gosta de natureza, dá para fazer um passeio de barco pelas Ilhas de Toronto, um refúgio tranquilo pertinho do centro da cidade. Já quem curte esportes pode visitar a Hockey Hall of Fame, dedicada ao esporte mais amado do país, o hóquei. E não podemos esquecer da gastronomia. Toronto tem restaurantes de todas as nacionalidades, desde a culinária asiática até delícias típicas canadenses, como a famosa poutine, que é nada mais que batata frita com molho e queijo. Uma dica extra, se você estiver mais tempo, pode visitar as cataratas do Niágara, que ficam a cerca de 1h30 de Toronto. É um passeio imperdível, principalmente no verão. Vale a pena conferir. Vancouver. Seguindo para o outro lado do país, temos Vancouver, onde os jogos vão acontecer no BC Place Stadium. É um estádio impressionante com teto retrátil e bem no coração da cidade. Vancouver é um daqueles lugares que parece ter sido feito para quem ama a natureza e cidade ao mesmo tempo. De um lado, arranha-céus modernos, do outro, montanhas e o Oceano Pacífico. Um dos cartões postais é o Stanley Park, um parque gigante com trilhas, áreas para andar de bicicleta e mirantes com vistas espetaculares. Alugar uma bike para dar uma volta completa no parque é uma das experiências mais recomendadas. Outro ponto imperdível é o Granville Island, uma área charmosa cheia de mercados, lojinhas e restaurantes à beira d'água. E se você gosta de aventura, pode visitar a Capilano Suspension Bridge, uma ponte suspensa que fica no meio da floresta e proporciona uma vista incrível. Vancouver também é uma cidade multicultural, então espere encontrar uma variedade enorme de comidas internacionais, desde sushis excelentes até pratos típicos da Ásia e do Oriente Médio. E se você tiver mais dias disponíveis, dá para fazer passeios até Whistler, famosa estação de esqui, ou até para observar baleias no litoral. É um destino que une esporte, turismo urbano e natureza de forma perfeita. Agora vem cá, rapidinho, se você assistiu o vídeo até aqui, como esse vídeo se trata sobre o Canadá, eu fiz um outro vídeo também nesse formato, mas falando sobre as cidades sedes que vão acontecer os jogos nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link fixado aqui na descrição do vídeo e também aqui no card aqui em cima. Vale a pena conferir. Bom, e agora vamos lá. Algumas dicas práticas para facilitar a sua viagem. Documentação. Brasileiros não precisam de visto de turismo tradicional para entrar no Canadá por até 6 meses. Mas precisam solicitar uma autorização eletrônica chamada ETA. É simples e rápido. Transporte. Dentro das cidades, o transporte público é eficiente, especialmente metrô e ônibus em Toronto. Para deslocamentos mais longos, avião é a melhor opção. Clima.
Como a Copa será em junho e julho, é verão no Canadá. Os dias são longos, as temperaturas agradáveis e média aí de 20 a 28 graus. Perfeitas para explorar a natureza. Hospedagem. Reserve com antecedência porque os preços sobem bastante durante grandes eventos. Em Toronto, a região central é a mais prática. E em Vancouver, o centro próximo ao waterfront é ideal. Custo de vida. O Canadá não é tão barato, mas existem opções acessíveis de alimentação, como food trucks e mercados locais. Então vamos lá, uma sugestão de roteiro para você caso você tenha 10 dias para explorar o Canadá durante a Copa. Primeiros 5 dias em Toronto, assistir aos jogos no BMO Field, visitar a CN Tower, o centro da cidade, as ilhas de Toronto e, claro, reservar um dia para as cataratas do Niágara. E os outros próximos 5 dias em Vancouver. Assistir aos jogos no BC Place, explorar o Stanley Park, Granville Island e, se possível, fazer um bate-volta até o Whistler, ou um passeio de observação às baleias. Esse roteiro ele já garante que você aproveite tanto a vibe cosmopolita de Toronto, quanto a conexão com a natureza de Vancouver. Mas agora me diz aí, viajante, se você tivesse que escolher apenas um destino no Canadá, entre Toronto e Vancouver, qual que seria a sua opção? Conta pra mim aqui nos comentários. E claro, se você já gostou desse vídeo e ainda não deixou seu like, ajuda a gente, vai! Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguns amigos, porque aqui o nosso objetivo é te ajudar a transformar qualquer viagem em uma viagem inesquecível. E já aproveita, assiste algum dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela, tenho certeza que você vai gostar. Nos vemos no próximo vídeo, até lá, boa viagem!